Inês Gonçalves, da Associação Sol, muito obrigado por estar no abrigo. Vamos conhecer o vosso trabalho, uma associação que trabalha com crianças com HIV, mas antes vamos querer conhecer como é que começou toda esta aventura, penso que há mais de 30 anos. Obrigada pelo convite e por nos darem esta oportunidade de darmos a conhecer a nossa associação. A Associação Sol este ano faz 31 anos de existência e quando foi pensada, há 31 anos atrás, foi pela doutora Teresa de Almeida. Na altura vivia-se o flagelo que era o VIH e todas as atenções estavam muito centradas nos adultos que eram portadores deste vírus. Entretanto, a doutora Teresa de Almeida, na altura, foi uma visionária e começou aqui a ver outro problema que estava a começar a surgir, ou seja, eram as vítimas do VIH, mas numa vertente de serem órfãos, ou seja, crianças que nasciam e que os seus pais acabavam por falecer vítimas desta doença, deste flagelo, e elas próprias portadoras deste VIH. E muitas das vezes ficavam sem qualquer suporte familiar, e foi então que foi pensada esta associação para dar apoio a estas crianças. Daí o nome Associação Sol, Associação de Apoio a Crianças Portadora infectadas pelo VIH. do vírus através da mãe, neste caso, ou do pai. Sim, nesta altura, muito esta situação de transmissão vertical, que é uma transmissão do vírus que é feita da mãe para o filho, sim. Muito bem. Neste momento ainda é alarmante esta situação, ou pelo menos penso que já há mais tratamentos neste momento. Felizmente, já existem condições, por exemplo, para uma mulher portadora de VIH poder ter uma criança sem VIH. No entanto, os números em Portugal efetivamente são praticamente inexistentes de crianças com VIH. No entanto, temos aqui outra situação que são as crianças que neste momento temos acolhidas no nosso lar de infância e juventude, que são crianças que vêm dos PALOP e chegam ao nosso país para um determinado tratamento ou outra doença, e quando chegam cá é-lhes diagnosticado este vírus e eles acabam por não regressar ao país de origem, porque no país de origem o acesso a esta medicação, a estes retrovirais, antirretrovirais, é inacessível, praticamente inacessível. E então eles acabam por ficar cá muitas vezes também sem suporte familiar, porque vêm acompanhados pelos progenitores, que supostamente vêm por um determinado período de tempo e deixam lá a restante família no país de origem. Estamos a falar de Guiné-Bissau, de Cabo Verde, de São Tomé, uma série de países, e acabam por regressar ao país de origem porque a restante família está lá, os outros filhos, e estes filhos, portadores do vírus, acabam por ficar cá para terem acesso a este tratamento vitalício, não é? Porque é para uma vida inteira, ainda não existe uma cura. Muito bem. Vocês, quando começaram a associação, obviamente, na altura, foi um tiro no escuro, porque ainda pouco sabia sobre esta doença, que se chegou a apelidar a doença do século. Foi difícil trilhar este caminho até agora? O que eu posso dizer é que foi difícil e que ainda hoje é difícil. Infelizmente, houve uma altura em que se falava muito sobre o VIH, inclusivamente nas escolas. Hoje em dia, o desconhecimento e a desinformação, acima de tudo, é brutal. E isso assusta-nos muito, porque no âmbito geral as pessoas acham que isto é uma doença que já não existe praticamente, mas existe. Ainda é alvo, as pessoas portadoras de VIH ainda são alvo de bastante discriminação. E por isso o percurso, nós achamos que ainda existe, não é um percurso, foi um percurso ao longo destes anos, mas ainda é um percurso que ainda tem uma longa estrada para ser percorrida, sim. Mas se há 30 anos era ter o VIH barra SIDA, era quase com um atestado de óbito. Sim, para quem era portador, sim. Hoje em dia é considerada uma doença crónica, onde as pessoas tomam medicação e são controladas, e o vírus consegue estar, como as crianças que nós temos aqui no nosso lado de infância e juventude, com a sua carga viral indetetável. Por isso, sim, essa situação alterou-se imenso e deu uma qualidade de vida aos portadores deste vírus brutal. Não, não tem nada a ver com há 30 anos atrás. Muito bem, vamos falar um pouco então da prevenção e talvez, enfim, de algumas ideias mal concebidas perante este vírus. Portanto, este vírus não se apanha por ser, por exemplo, adepto de um determinado tipo de género sexual ou nada disso. Portanto, tem regras específicas. Vamos Sim. divulgar algumas. Sim, as principais vias de transmissão têm aqui a ver, a primeira que vou falar tem a ver com a transmissão vertical, que é que nós trabalhamos muito, que tem a ver aqui com a transmissão de mãe para filho durante a gestação. Depois também a situação das relações sexuais desprotegidas,
Depois, por exemplo, a nível de uma transfusão de sangue ou a utilização de material cortante, não desinfetado, e estas são as principais vias de transmissão, sim. Os jovens estão alerta. As escolas têm por dar informação sobre isto ou Não. está-se a perder um pouco essa... Não, se há 20 anos atrás, 25 anos atrás era um tema que era muito falado nas escolas, hoje em dia não. E eu posso lhe dar o exemplo de nós aqui na nossa casa recebemos, por exemplo, visitas de estudo de escolas que vêm visitar a associação e eu tenho meninos, e quando eu digo meninos, quer seja pequeninos ou até universitários, que acham que pelo simples facto de eu trabalhar aqui sou portadora de VIH. Porque é-lhes explicado o dia a dia da casa e nós, enquanto funcionários da casa, nós fazemos uma vida perfeitamente normal com os meninos que aqui habitam, não é? Por exemplo, fazemos a refeição todos juntos, eu partilho copos, partilho talheres, nós não temos talheres e copos e pratos especificamente de quem não tem VIH e quem tem VIH. E quando isto é Portanto, a doença explicado, não é contagiosa, é contagiosa é transmissível naqueles meios e naquelas situações em particular que eu lhe disse. mas um abraço ou um beijo não vai transmitir Não, o VIH. senão, olha, eu estava aqui repleta de vírus. Muito, muito, muito bem. Diga-me uma coisa, o dia a dia numa casa, vocês vivem com quantas crianças? Isto é um lar de infância e juventude. Nós temos uma particularidade desde que fomos criados, desde que nasceu a Associação Sol, em específico a Casa Sol, porque a Associação Sol tem muitas valências e uma delas é este lar de infância e juventude. E desde que foi concebida, este projeto, esta ideia foi pioneira no sentido em que sempre foi defendido que estas crianças, apesar de estarem numa instituição, deveriam ter um sentimento de pertença a uma família. Por isso nós nunca tivemos refeitórios, nunca tivemos dormitórios, foi sempre concebido como uma casa familiar. São 11 crianças e jovens que vivem aqui. Nós nunca impusemos uma idade limite para terem que sair. Comprámos muitas guerras com a própria Segurança Social que nos ditava estas regras e que nós achámos que não eram válidas para o crescimento salutar e integração plena após a maioridade, não é? Numa sociedade, porque nenhum pai põe o filho fora de casa só por fazer 18 anos, porque é que nós teríamos que o fazer? Por isso, este conceito familiar faz com que eles se sintam pertencentes a uma família. Todos nós que trabalhamos aqui, desde o presidente da direção até à senhora da limpeza, são os tios, é o tio Pedro, a tia Maria, eu sou a tia Inês. Entre eles, eles consideram-se como primos. Não queremos substituir a família biológica, queremos sim que eles sintam como pertencentes a uma família. E o dia a dia deles, eu costumo dizer que é a mesma coisa que ter 11 filhos. Eles vão para a Eles vão à escola, escola, mas e vão à eles escola com outro tipo de cuidados eu costumo também referir que os cuidados que se tem com alguém que tem VIH são os cuidados que se deve ter com as pessoas na generalidade, porque não é só o VIH que é transmitido através, por exemplo, de uma ferida aberta, não é? E acima de tudo, há cuidados que nós temos de ter até mais para proteger quem tem VIH do que nos protegermos a nós. essas Isto pessoas têm, porquê? essas pessoas obviamente têm um sistema imunitário muito mais Fragilizado. Por necessário, isso, exatamente. eu própria, ao cuidar de uma ferida que esteja aberta e se não tiver a usar luvas, posso estar a transmitir, não é, uma doença a uma pessoa que tem VIH, uma doença tem VIH, que a pode prejudicar, não é? Mais do que ela a mim, porque até tem as cargas virais indetectáveis e o risco de transmissão é praticamente nulo, se não nulo. Por isso, o dia a dia deles é normalíssimo, eles frequentam. Cada um deles escolhe atividades extracurriculares. Eu posso dizer que eles praticam, neste momento, tenho meninos que praticam teatro, natação, futsal, vela. Olha, são tantas que eles andam nos escoteiros, na catequese, os meninos que são muçulmanos andam nos escoteiros, que não são católicos. Cá em casa temos tarefas divididas em que todos participam na organização da casa, por isso basicamente é uma família numerosa, são 11 Eles crianças. têm consciência da situação deles. Todos eles crescem cá em casa com esta consciência. E isso é uma coisa que nós fazemos desde pequeninos, até porque nós acreditamos que a consciencialização desde pequeninos faz-los crescer de uma forma natural com esta doença e não sentirem qualquer receio em expor a situação, por exemplo, mais tarde, quando um dia tiverem um namorado ou uma namorada, não é? Porque o que é que acontece? Se
nós próprios aqui tivéssemos uma atitude de camuflar esta situação, eles não se sentiam com esta vontade de lidar com a doença de uma forma natural. E é isso que nós queremos. E nós defendemos que a discriminação só vai parar quando os próprios portadores deste vírus deixarem-se de se autodiscriminar e se esconderem da sua doença, não é? Na sua Uma própria... relação com uma namorada ou com um namorado será diferente para eles ou não? Eu tenho vários casos cá em casa e eles depois trazem cá as namoradas e os namorados para nós conhecermos, e como eles são tão bem resolvidos com esta situação e demonstram com naturalidade, eles também têm consciência de que se não, se o namorado e a namorada, o companheiro com quem estão a partilhar esta situação, se não aceitar esta situação, não é? É sinal que também não era a pessoa indicada para estar com eles, não é? Mas uma relação sexual, por exemplo, como é que se desenvolve com uma pessoa assim? Normalmente, sem problemas? Uma pessoa assim como, uma pessoa é igual. Portanto, sim, mas pronto, transmite através dos fluidos, a pessoa tendo HIV, portanto, não Tem há um relações risco de sexuais transmissão. protegidas. Tem relações sexuais protegidas, não é? Muito bem, há sempre esses cuidados. Diga uma coisa, 11 pessoas, 11 crianças na casa podem crescer ainda mais, há mais pedidos? Eu posso lhe dizer que assim que sai uma criança, eu tenho logo pedido para a entrada de 5 ou 6. Por isso, é um lar de infância e juventude. Infelizmente, no nosso sistema existem muitas crianças para serem acolhidas. E nós temos sempre a casa repleta. Eu já cheguei a ter 23 crianças nesta casa. Neste momento a situação ficou regularizada e só entra outra quando sai. Mas era humanamente impossível, no dia, por exemplo, 23 de dezembro, eu receber um pedido para o acolhimento de 2 irmãs, uma bebé e uma de 5 anos, e dizerem-me se vocês não acolherem estas crianças, elas vão passar o Natal num centro de acolhimento temporário. E isso aperta-nos o coração, e nós dizemos, claro que vem. E nessa altura tinha muitos bebés e tinha... Os acolhimentos hoje em dia são feitos de uma forma diferente, e estão mais direcionados mediante a idade, mas na altura nós tínhamos muitos bebés e há sempre pedidos para entrada na casa, sim. Muito bem. E como é que é o futuro em termos destes miúdos? Eles estudam, tiram um curso, depois que portanto, vão para a sociedade, qual é o vosso O futuro é o que eles projeto de vida quiserem. deles? O futuro é o que eles quiserem. Eu tenho uma menina que está na universidade que quer ser assistente social, tenho 2 rapazes que se vão candidatar este ano, e um quer ser treinador desportivo e outro quer ser designer gráfico. Tenho uma menina que anda na escola de teatro em Cascais, quer ser atriz. A única coisa que nós fazemos é dar-lhe uma base, um suporte para que eles depois, quando saiam daqui, abram asas e consigam voar. E eles sabem sempre, assim como nós sabemos que temos a casa dos nossos pais como salvaguarda e retaguarda, eles sabem sempre que podem voltar e pedir-nos ajuda, e estaremos aqui sempre para os apoiar. Como já aconteceu com muitos meninos que saíram daqui, que sempre que necessitam, eles sabem que nós estamos aqui para eles. Vocês têm mais respostas? Já tem mais, pode falar um pouco sobre essas respostas ou penso que a Inês só pode falar sobre a casa. Não, posso falar de todas, claro. Muito bem, Até porque umas vêm em sequência das outras. muito bem. Então, foi criado inicialmente um lar de infância e juventude, que é a Casa Sol. Como eu disse, é um lar de acolhimento para 11 crianças. Posteriormente, sentimos a necessidade de criar outra valência, que era o CAI, que é o Centro de Atendimento e Apoio Integrado. Ou seja, isto é um centro onde nós apoiamos 30 famílias, nós também não queremos apoiar mais, porque queremos que este sentimento de pertença a uma família também se transmita para estas famílias. Não queremos que as famílias sejam só um número, e o nosso objetivo não são números, são o acompanhamento destas pessoas. E estas famílias têm que ter uma característica muito particular, que têm que ter no seu seio uma criança infectada ou afetada pelo vírus. Infectada porque é portadora do vírus, afetada porque os seus pais, cuidadores, progenitores, também são infectados pelo vírus. E o nosso grande objetivo é apoiar estas famílias em tudo aquilo que elas precisarem para que não haja uma retirada destas crianças, destas famílias, ok? Desde o pagamento de rendas, água, luz, gás, acabados alimentares, produtos de higiene, de limpeza, acompanhamento médico, chegámos a fazer tomas assistidas, ou seja, crianças que faziam alguma resistência a tomar medicação, e nós vamos àquela hora específica para que elas tomem a sua medicação e controlar essa toma da medicação. Por isso, isto é o CAI, e é um apoio que é feito de norte a sul do país. Já chegámos a ter famílias em Espinho e outras em Portimão. Muito bem.
Depois surgiu-nos o CEP, que é o Centro de Educação e Prevenção. Isto é em sequência daquilo que eu contei há bocadinho, que foi por exemplo, nestas visitas que nós recebíamos aqui das escolas, nós começámos a perceber que a desinformação acerca do VIH atingia um nível brutal. E então nós pensámos, nós temos que fazer alguma coisa para que isto não aconteça. Então começámos a percorrer com a nossa equipa técnica as escolas de norte a sul do país, fazemos sessões de informação acerca do VIH. São sessões completamente gratuitas, de 45 minutos, para todos os ciclos. Já chegámos até a fazer no primeiro ciclo, até à universidade, e neste momento também estamos a fazer em instituições. Porque, por incrível que pareça, existem instituições no nosso país que não recebem meninos com VIH. E então estas sessões nós informamos e explicamos tudo o que é relativo ao VIH e temos recebido um feedback muito bom e de ano para ano o número de escolas com pedidos tem aumentado e durante o ano letivo nós não paramos um segundo. Depois surgiu o Consolidar Laços, que é um campo de férias para meninos com VIH. Isto porquê? Porque os meninos que vivem aqui na Casa Sol, como eu disse há bocadinho, crescem naturalmente com esta doença, mas os meninos que vivem nas suas famílias, muitas das vezes os pais não dizem aos seus filhos a doença que têm. E quando vão ao médico dizem, por exemplo, que a toma da medicação que têm é para o crescimento, que é para uma doença de pele, que é uma série de situações. E o que é que acontece? Os miúdos vão crescendo e nas próprias consultas acabam por se perceber que doença é que têm e isto cria aqui um sentimento de revolta para com os pais que os enganaram, não é? Eles pensam que estão sozinhos no meio desta doença, é escondido, têm medo de ser discriminados. Então nós pensámos, vamos fazer um campo de férias para estas crianças que acabam por estar aqui um bocadinho isoladas na sua doença e mostrar-lhes que existem outros meninos que também têm o mesmo problema que eles de saúde. E então este ano vamos fazer o nosso 7º Consolidar Laços. Vamos uma semana, também é um grupo pequenino de crianças e jovens 15, onde eles fazemos uma série de atividades durante toda a semana. Este Consolidar Laços não tem nada a ver com poder económico ou estrutura social, não tem, a única condição é que tenham VIH. E então proporcionamos uma série de atividades muito divertidas e depois todos os dias temos um momento de reflexão e partilhas dinâmicas de grupo onde falamos sobre o VIH e é muito engraçado perceber que no final eles próprios criam um grupo entre si que se vão apoiando durante o ano todo e quando chega a altura do verão eles são os próprios a entrar em contato connosco a perguntar se vai haver novamente Consolidar Laços, às vezes há meninos novos e percebemos que durante o ano eles vão apoiando com determinadas questões de entreajuda que se vão colocando uns aos outros. Depois, também em sequência disto, temos o nosso Som dos Afetos, porque percebemos que também para os pais era importante formarmos um grupo de apoio, porque estes pais de meninos com VIH, muitas vezes mesmo esta questão do contar, não contar, as mães têm um peso muito grande em cima, não é? Porque de alguma forma sentem-se culpadas por terem transmitido esta doença aos seus filhos, quando muitas vezes elas próprias foram infectadas pelos maridos e não sabiam que tinham esta doença, mas ao transmitir esta doença aos seus filhos têm um peso brutal. E às vezes lidar no dia a dia com isto não é fácil, e então criámos este Só dos Afetos, que é um grupo de apoio para pais, e fazemos encontros onde há muitas partilhas e pronto, tem corrido também super bem. Por último, temos apartamentos de autonomia, são um apartamento para meninos e outro para meninas, onde os meninos que saem aqui da Casa Sol e que têm ou estão a estudar na universidade ou que já estão a trabalhar, nem todos querem seguir a universidade, não é? E querem se autonomizar de alguma forma, e então são transferidos para lá e, e pronto, e nós fazemos aqui esta gestão e o controle, ajudamos no que é necessário, a nível de gestão financeira, gestão habitacional, o dia a dia deles, não é? E quando eles se sentem preparados, então já tivemos aqui várias autonomias completas e estão perfeitamente integrados a nível social. E pronto, são as nossas valências. Uma equipa grande. Não. Somos uma equipa mesmo minúscula. Equipa técnica somos 4,
Sou eu que sou assistente social, diretora técnica, mais uma assistente social, uma educadora social e uma psicóloga. E depois temos a equipa educativa aqui da casa, que no total são 7 pessoas, por isso, e tenho uma secretária de direção. Por isso Vocês somos acabam muito. por ter os custos um pouco pagos pela ação social, através dos protocolos, ou não? Não são os custos, nem sequer representa. A parte, É, é um apoio, como é evidente, como é que se mas financiam não. para pagar o Sim, fica professor? muito aquém do que será necessário, por isso nós, para além deste trabalho todo, temos que estar sempre aqui num processo de angariação de fundos, de apoios, de candidaturas a projetos, a prémios, a patrocínios, por isso é um trabalho que nunca acaba. Muito bem. Inês Gonçalves, só mais uma questão. A cura para o HIV, para já, ainda não está nada à vista. Infelizmente não, infelizmente não. Mas parte muito de todos nós termos consciência que não é uma doença que impossibilite, não é, que alguém seja feliz, e muitas das vezes ainda há muitos caminhos que são cortados e é um bocadinho triste, por exemplo, quando um dos meninos até tem um sonho e eu tenho que dizer, olha, não pode ser porque tens VIH. Por exemplo, não sei se tem conhecimento, mas a nível de carreira militar, a legislação não permite que alguém com VIH possa seguir uma carreira militar. E nós perguntamos porquê, não é? Não faz sentido. Se tem uma vida perfeitamente normal, cargas virais indetetáveis, porquê é que não pode seguir uma carreira militar? Não é? Ou ser um atleta de alta competição, também não se pode. E eu tenho aqui miúdos que são os verdadeiros atletas, e é um bocadinho injusto. Inês Gonçalves, muito obrigado por ter estado no abrigo. Vamos seguramente ver-nos mais vezes no futuro. Boa sorte e parabéns pelo vosso trabalho.